Olá, boa noite a todos. Estamos dando início à entrevista coletiva de hoje, iniciando uma semana de muita religiosidade no Brasil, com a chegada do Papa Francisco aqui ao Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre religião de um modo geral. Por isso convidamos o professor de Religião e Política da Universidade Mackenzie de São Paulo para a gente conversar sobre religiosidade, né? Todos os seus aspectos. Professor Rodrigo Franklin de Souza, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa noite. Zezé de Lima também conosco, né? Nesse programa que vamos falar muito sobre religiosidade. Boa noite, Zezé, e a sua pergunta. Boa noite, Zé. Boa noite, professor. Bom, o professor é uma das autoridades no Brasil e Papa, né? Professor, o senhor estudou bastante. Estudei. Professor, esse Papa, existe uma esperança, eu acho, na comunidade católica, de que ele seja um Papa diferente. Eu pergunto para o senhor, diferente em quê e diferente por quê que existe essa ânsia por um Papa com outro perfil? Bom, em primeiro lugar, a ânsia existe porque faz muito tempo que a sociedade, né, o rebanho católico e a sociedade em geral, tem percebido que a igreja está descompassada com a sociedade, né? Não fala uma linguagem que a sociedade consegue entender ou conectar, não consegue encontrar uma voz que comunique, não tem dificuldade de discutir os seus dogmas. Então, o mundo espera um Papa que dialogue, um Papa que converse, um Papa que seja enérgico, inclusive, com os problemas da igreja, né? A igreja teve muitos problemas recentes com aqueles escândalos, pedofilia, né? Corrupção, exatamente. E o mundo espera uma igreja que pelo menos reconheça as falhas, esteja disposta a dialogar, disposta a se renovar. O que é que o Francisco aparece nesse momento, então, como uma promessa nesse sentido, né? Uma promessa que no papado anterior do Bento XVI as pessoas não viram acontecer, né? Independentemente dele ter interesse nisso ou não, o fato é que as mudanças não aconteceram. E Francisco aparece como essa promessa de renovação. E nos primeiros meses de papado dele, ele já tomou passos que mostram que ele pode caminhar. Por exemplo, coisas ainda simples, mas coisas com significado simbólico importante. Por exemplo, a ênfase dele em vamos dizer, se despojar um pouco da pompa do Papa, né? Aquele primeiro ato dele, de pagar a conta no hotel ele mesmo, de não querer tanto luxo, isso é uma coisa que você começa a ver que criou uma simpatia com a figura dele, né? Apesar de ser coisas muito pequenas, criou uma simpatia com a figura dele. Mais significativa ainda foram as alterações que ele fez recentemente no Código Penal da Igreja, né? Em que, na verdade, é um processo que já tinha começado com o Bento XVI, mas que ele levou a cabo, de colocar penas mais duras para os pedófilos, penas mais duras para os membros da Cúria que participam de corrupção, né? Então, gente já foi presa. Então, isso é uma atitude já que mostra uma iniciativa de transformar, né? E a mensagem que o Papa está mandando, já no início da gestão dele, é essa, de que ele está disposto a mudar, ele está disposto a assumir uma postura mais humilde da igreja diante do mundo, né, e fazer as reformas necessárias. A questão é se essas coisas a longo prazo vão acontecer. Mas, proporcionalmente ao pouco tempo que ele tem como Papa, algumas coisas interessantes têm surgido. Bom, professor, o ser humano, o homem, ele precisa de uma religião, porque ele é religioso, né? Os ateus são minoria no mundo, né? O homem precisa de uma religião ou a religião já está plantada com uma sementinha na alma dele, por isso que ele, na grande esmagadora maioria, é religioso? Esse é um fenômeno universal. Você vai ver que todo ser humano, ele parece ter essa necessidade de um algo mais, de um algo maior, de algo que transcenda essa realidade que a gente vê, que a gente vive, né? Por isso que toda sociedade que se tem história desenvolveu alguma religião, né? Então a religiosidade é sim algo que é inerente ao ser humano, né? E que, claro, no mundo contemporâneo, em que algumas pessoas, né, têm rejeitado a religiosidade, busca preencher de outras formas. Mas é difícil você encontrar uma coisa que preencha como a religião promete preencher, porque a religião ela trabalha com aquela dimensão do ser humano
de se abrir para a eternidade, né? De querer... Desconhecido. O desconhecido, né? O que os especialistas chamam de o luminoso, né? O misterioso, aquilo que está além. Então, essa é uma parte natural do ser humano que, se você tentar suprimir isso e trocar isso por, não, se contenta só com o que tem aqui nesse mundo, não vai satisfazer. Então, o ser humano e a sociedade vai continuar, sim, procurando alguma forma de religião. Apesar de que muitas religiões fizeram muito sucesso e estão fazendo ainda, pregando o sucesso neste mundo, sim. Nada de além, não. Eles pregam o progresso aqui mesmo. Como é que o senhor vê esse paradoxo aí? Isso, na verdade, assim, como é que eu vejo? Eu pessoalmente vejo como uma deturpação do que é o sentido da religião. Né? Porque o que você tem essas religiões, não, esses grupos religiosos que prometem uma prosperidade que se limita a esse mundo, que se limita a isso aqui, que apela para a ambição humana, apela para a ganância, né? Esses movimentos, eles têm se proliferado muito e você, ao ver muitas pessoas buscando isso dá a impressão de que o que eles prometem está satisfazendo as pessoas. Na verdade, não está. Porque quando você olha uma igreja, por exemplo, desse tipo, e você vai dizer assim, nossa, essa igreja está com 10 mil membros, né? Vamos supor. E aí, no ano que vem, você vai visitar aquela mesma igreja, ela continua com 10 mil membros, mas são 10 mil membros diferentes. Aquelas pessoas que buscaram aquela prosperidade, aquela realização através daquelas coisas, elas, com o tempo, elas vão perceber que, primeiro, aquilo não satisfaz. Segundo, a propaganda que é feita nessas igrejas, nesses grupos, é enganosa, porque se todo mundo que fosse procurar esses grupos fosse ficar tão rico e poderoso como eles prometem, o mundo ia ser bem diferente. Só de gente, né? Bem-sucedida. Com certeza, todo mundo ia ser patrão e ninguém ia ser empregado. Então, o que você percebe é que essas coisas não satisfazem e as pessoas ficam transitando, né? Então, são muitas pessoas, mas são pessoas que não permanecem. Então, isso mostra que essa proposta, isso que é oferecido por esses grupos religiosos, no final das contas, também não consegue satisfazer essa necessidade humana. Professor, voltando um pouco à Igreja Católica, a gente tem os dogmas da Igreja, que hoje parecem bastante distantes aí da realidade que as pessoas vivem. Você tem a questão do sexo só para procriação e por causa disso a Igreja Católica não aceita o uso de camisinha. Você tem a questão do homossexualismo cada vez mais, não é nem presente, é cada vez mais aberto, né? As relações civis aí sendo permitidas. Aonde o senhor acha que vai a Igreja Católica? O que a Igreja Católica vai fazer? Como entender essa sociedade, falar a língua dessa sociedade, abrindo mão de dogmas que aparentemente são muito importantes também para a igreja? São dogmas importantes, mas que dentro da própria igreja existem muitas pessoas que são católicos, até líderes católicos, que estão dispostos a negociar esses dogmas. Né? Existem dogmas que são universais do cristianismo, né, que todos os católicos e protestantes aceitam. Existem coisas que são peculiares da Igreja Católica. E você vai ter líderes na Igreja Católica que estão dispostos a discutir esses dogmas. Ficar dentro do cristianismo. Ficar dentro do cristianismo, até dentro do catolicismo. Mas trabalhar só ir de encontro com a sociedade, é isso? Existem muitas vozes dentro da Igreja Católica que estão propondo isso. Sei. Agora a questão é, a Cúria Romana, a liderança da Igreja, vai caminhar nessa direção ou não? Eu acredito que não, julgando pelos 3 últimos papas. Se você pega João Paulo II, Bento XVI e o Francisco agora, nesses pontos específicos que você tocou, eles são extremamente conservadores, no sentido de manter as coisas como elas são, né? Mas existe dentro da Igreja Católica muitos líderes, né, teólogos, tanto teólogos leigos quanto padres, bispos, que estão dispostos a discutir, a abrir a igreja. A questão é, se nos próximos anos, se nas mudanças políticas da Igreja Católica, vai chegar um momento em que a Cúria vai se abrir para isso. Então, a gente vê essa questão dos dogmas, a gente discute enquanto sociedade, né? A Igreja Católica está sempre colocada em torno de discussão, mesmo quem não é católico trata desses assuntos. Esses assuntos, para a comunidade católica, como é que o senhor vê? Ela quer? Ela não quer? É quem não é católico que quer?
Não, por exemplo, a juventude católica, em geral, né, você está vendo toda essa movimentação de jovens aí para a Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa, enfim, existem muitos jovens católicos que querem continuar católicos, eles querem ter a sua identidade católica, mas eles querem uma abertura maior nessa parte de sexualidade, de família, né, de encarar as diferenças. Além dos santos, o que mais distingue a Igreja Católica das outras religiões cristãs, protestantes? Olha, os santos com certeza são uma diferença muito grande, né? Especialmente Maria, né? A veneração a Maria. Você vai ter as igrejas protestantes tentando um cristianismo, uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais simples ao cristianismo, com menos figuras, né? Menos mediadores, menos santos. Uma mudança fundamental também é a questão de como o cristão chega a Deus. Eu acho que seria a maior diferença entre o católico e os protestantes. Que o protestantismo sempre ensinou aquela ideia de que no cristianismo original a fé em Cristo é suficiente, né? Enquanto que o catolicismo acrescentou uma série de outras coisas, como penitências, os santos, né? As boas obras. Mas no protestantismo tem penitência também. O pessoal faz jejum. O protestantismo faz jejum, né? Não no sentido de penitência por pecados, para perdoar pecados, mas às vezes alcançar graça. O jejum é para alcançar alguma coisa, né? Então existem muitos paralelos, né, entre o catolicismo e o protestantismo, muita coisa parecida. Na verdade, existem, eu diria que existem até mais pontos de contato do que os católicos e os protestantes às vezes estão dispostos a admitir, né? Existem muito mais. Bom, professor, vamos fazer um pequeno intervalo? Sim. Gente, volta já. Estamos conversando com o professor Rodrigo Franklin de Souza. Ele é coordenador de Ciências da Religião da Universidade Mackenzie de São Paulo. Só um minutinho, voltamos já.